بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Então, nós estamos a falar sobre Ahkam al-Ra e, em Não, eu suma, não se preocupe. nós falamos que Primeiro eu vou dizer, Allah Musta'an. A Raja, quando lhe chamamos para apresentar, não estava a ouvir. Agora é que está com o microfone aberto. não, o Gustavo, Afwan, estava com problema de rede, que nem estava a ouvir perfeitamente. Então tive que entrar, voltar a entrar de novo. Aliás, tive que sair, voltar a entrar. طيب طيب أبشر. نعم عفوا أستاذ، عفوا معذرة. أبشر 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 أبشر. شكرا. طيب. Então, dizíamos que nós falamos sobre Ahkam al-Ra, e Ahkam al-Ra nós dissemos que o Ra, من حيث التفخيم والترقيق, pode se dividir em, يعني, podemos dizer em três grupos, né? Tem um grupo que é Mufakham, que é sempre Mufakham. Tem outro grupo que é Muraqqaq. E tem outro grupo que اختلف العلماء بين التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق. Atenção, isso é Ahkam al-Ra. Agora, as letras também podem se dividir em três grupos, como nós dissemos que مفخمة دائما, مرققة دائما, e يعني ما لها الحالتان que são aqueles que têm, são mufaham دائما, são muraqqaq دائما, e tem aqueles que têm as duas situações. E no falamos sobre حالات تفخيم الراء, nós dissemos que tínhamos quatro, cinco situações que o ra é mufaham. Primeira situação é quando tiver fatha ou dhamma. E nós dissemos que o fatha e o dhamma são, podemos dizer, sinônimos de tafkhim, enquanto que o kasra é indicador de tarqiq. Então, fatha, dhamma, mufakham. Agora, quando tiver sukun e antes dele, antes do ra aparecer fatha ou dhamma, antes do ra sakin aparecer fatha ou dhamma, também é mufakham. E também falamos sobre quando tiver sakin de waqf. Sakin de waqf, ou seja, é um sakin que nós colocamos porque estamos a parar. Por exemplo, اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر. Esse qamar aqui, vejam que o ra tem, colocamos sukun. Mas se forem ver no Mus'haf, há de ver وانشق القمر com dhamma. Então, o sukun aqui é o sukun de waqf. Então, quando tiver sukun de waqf e for antecedido com fatha ou dhamma, ou melhor, nós já dissemos que o sukun, seja de waqf ou seja original, quando antes dele tiver dhamma ou fatha, é mufakham. Agora, a terceira situação é quando tiver sukun de waqf, no entanto, a letra que aparece antes também é de tem sukun. A letra que aparece antes tem sukun também. Então, olhamos para a letra que vem antes do sukun. Se tiver fatha ou dhamma, então o ra vai ser mufakham. Só que existe uma exceção, que esta letra que aparece antes do ra sakin, de waqf, não pode ser ya. Ya sakin. Tamam? Nós temos aqui, por exemplo, wal fajr. Wal fajr. Al fajr. Al-Fajr. Vejam que o Ra, o aslo dele é que ele tem kasra. Mas nós vamos colocar o sukun de waqf, porque estamos a parar, colocamos sukun. No entanto, a letra que vem antes também tem sukun. Então nós temos que fazermos o quê? Olhamos para a letra, a terceira letra nesse caso, que é o Fa. Qual é o haraka? O Fa tem fatha. Então se tem fatha, o Ra vai ser mufakham. Vai ser mufakham. Então se esta terceira letra tiver fatha ou dhamma, então o ra vai ser
مفخم. حالة الوقف أو parar أو ligar vai ser مرقق porque temos que colocar o caçra que é o حركة original. E nós temos que existe uma exceção que esta letra saquem aqui não pode ser o quê? Não pode ser que letra? Esta letra não pode ser que letra? Pode ser já. معايا não pode ser ya saquem. Ou seja, se esta letra aqui for ya saquem, vai levar um outro hukumu que inshallah veremos. Então veja a palavra ashur. Aqui tem fatha, mas como nós vamos parar, vamos colocar sukun. Então temos sukun de waqf. E a letra anterior também tem sukun. Olhamos para a terceira letra que é o ain que tem fatha, então o ra vai ser mufakham. O mesmo acontece com esta palavra. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Essas todas as letras, yani, vamos olhar para essa situação aqui. E a quarta situação em que o Ra é mufakham, nós temos quando yani, o Ra for sakin e for antecedido com kasra arid, ou seja, um kasra que não é original. Um kasra que não é original. Né? Tamam? E nós vimos aí exemplo, anirtabu. Yani, em suma, nós dissemos que todo Ra que tem sakin e é antecedido com Hamzatul Wasl, então este Ra vai ser mufakham, daiman. Pois a quinta situação nós temos, yani, são palavras yani, específicas, que são qirtas, irsada, firqa, mirsada, labil mirsad. Nós temos que, se quisermos juntar isto em uma regra, é todo Ra com sakin que é antecedido com kasra. No entanto, a letra que vem depois do Ra sakin é harf min huruf al-isti'la. Vejam, aqui temos ta, temos sad, temos qaf, sad, sad. Todos esses são huruf al-isti'la. Então, nessa situação, o Ra fica mufakham. Eu acho que paramos aqui. Há alguma dúvida aqui antes de iniciarmos a nova aula? Ah, está tudo bem, mas sozinho. Tem uma palavra aqui, me esqueci a sua definição aí. Qual? É, o كلمة عارض. عارض يعني ليس أصليا. شيء ليس عارض أصليا. يعني شيء عرض. É uma coisa que aparece assim, vamos lá dizer, que não estava ali presente. Você diz, por exemplo, عرض علي أمر. يعني me apareceu uma situação aqui. هذا هو عارض. يعني عارض não é original. No original. Ah, لا. جزاكم الله مثلا خير. ارجعوا. Então, aqui tem kasra, mas esse kasra é árido, não é asliya. Por quê? Porque esse é Hamza do Wasl. E o dalil que este aí é kasra árido, qual é? É só você ligar os dois versículos. Ligar os dois versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, no suratu Al-Fajr, irji'i ila rabbik. Se você ligar os dois versículos, vai dizer o quê? Ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu rji'i. Veja que este Catra já morreu. Esse Hamza já morreu. Al-mutma'innatu rji'i. Então, هذا هو يعني الكسرة العارضة. طيب, agora temos حالات ترقيق الراء, que são as situações em que o ra é muraqqaq, que são خمس, que praticamente seriam quase yani, eh, opostos daquelas cinco que vimos, com algumas exceções. Então, primeira situação em que o Ra é muraqqaq
إذا كانت مكسورة quando tiver كسرة quando را tiver كسرة e nós já dissemos que o fatha e o dhamma é مفخم فتحة ضمة é de تفخيم كسرة é de ترقيق então quando o را tiver كسرة é مرقق por exemplo فريضة فريضة aqui você não pode dizer فريضة فريضة لا فري فريضة então primeira situação quando o را tiver كسرة por exemplo والفجر والفجر وليال عشر. Depois temos a segunda situação. إذا سكنت بعد كسر أصلي متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة مثل فرعون. إذا سكنت طيب deixa eu vos fazer uma questão. Quando o ra tiver sakin, qual é o hukumo que nós vimos lá no tafkhim? Quando o ra tiver sakin, ra sakin, qual é o hukumo? Segundo que aprendemos, se não estiver equivocado, quando o Ra tiver sakin, nós olhamos ma qabela, o que vem antes. Não. Se for o Kasra é Tarqiq. Se for o Fatah Dhamma é Tafkhim. Não. تمام. E qual é o charto desse kasra? Tem charto ou não tem charto? Tem alguma condição ou não? Ainda não percebi a questão, sabe? طيب. Disse quando o ra tiver sakin e antes de aparecer kasra é murakkak. طيب. A Murakkak, sim. palavra irji'i, irji'i. Podemos dizer que o ra aqui é murakkak? Sim, sim. يا رجل اتق الله. لا لا عفوا. qual é o حكم do ra aqui? É coisa. É Mufakham. طيب, por isso também a perguntar, esse kasra que você está a dizer que quando ra tiver sakin e antes tiver kasra é murakkak, existe algum sharto nesse kasra ou não existe sharto? Sim, Qualquer kasra vai existe, ser sabe? murakkak. Qual é o sharto? Se for um, um Kasra غير عارض. نعم, يعني kasra asliya. Então, para você أصليا نزال. perceber este qaida aqui, esse terceiro qaida, tu vais ter que conjugar o qaida que nós vimos, este qaida e este qaida. Vais ter que conjugar esses dois qaidas. Então, aqui, o que é que nos diz aqui neste qaida? Que quando o ra tiver إذا سكنت بعد كسر عارض, quando tiver sakin antes do kasr عارض. Então, isso é o que ele diz aqui. Por isso aqui diz إذا سكنت بعد كسر أصلي. Depois de kasra asliya, kasra original. Porque se o kasra for عارض, então o ra vai ser mufakham. Então, quando tiver sakin e for antecedido com um kasra original, muttasilun biha, que está ligado com o ra. E isso aqui você vai perceber quando ele diz aqui, munfasilin anha, quando estiver separado. Vejam aqui, Rabbi irhamhuma, vejam que o kasra é asli, é original, no entanto está separado. Ou seja, é uma palavra diferente da palavra que irá está. Então, a condição do kasra que antecede o ura sakin é que este kasra seja asli, original.
e seja muttasilun biha, esteja ligado com o ra, ou seja, estejam na mesma palavra. Estejam na mesma palavra. Por exemplo, a palavra por, فقلنا لهم كونوا لا طيب, temos aqui a palavra Firaun. Então vejam que o Ra tem sakin. Se o Ra tem sakin, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para a letra anterior. Qual é o haraka? E vimos que a letra anterior tem kasra. طيب, isso não é suficiente. Nós temos que aplicar já aquelas regras. Primeiro, temos que saber, este kasra é asliyo ou não? É original ou não é original? Então, o kasra é original. Porque nós temos que... Qual é o sinal que este kasra é original ou não é original? Aqui, neste hukum, qual é o sinal? O original, Ustazi, Não? é o Kasra que, quando estamos a ligar, nós pronunciamos, não matamos. Tamam. Yani, de forma simples, é dizer que o sinal é Hamzat Wasl. Exato. Queria traduzir em português. Não. O Hamzat Wasl é sinal que este kasra não é original. É sinal que este kasra não é original. Então, temos que ver primeiro se o kasra é original ou não. Tamam, já vimos que o kasra é original. Ainda não podemos dizer que esse ra é muraqqaq. Temos que ver a outra condição que é muttasilun biha. Deve estar ligado na mesma palavra. Porque nós temos que a palavra, por exemplo, Rabbi irhamhuma. Aqui tem kasra. Este kasra é original, é asliyo. Só que não é muttasilun biha, é munfasilun anha. Está separado. E vejam, nós sempre a questão de Hamza Wasl. Tá? Então temos que ver se está separado ou ligado. A condição é que o kasra esteja ligado, ou seja, esteja na mesma palavra com o ra. E aqui podem ver que está na mesma palavra. Tá? Já tem uma terceira condição. Essas duas condições que é asliyun e muttasilun biha, yani, é o oposto deste quarto qaida aqui, que é kasra arid. Nós já temos kasra asliya e kasra, yani, arid, e outra questão, munfasilun anha. Munfasilun anha, nós já dissemos muttasilun biha. Muttasilun biha. Já a terceira condição tem a ver com este quinto qaida. Porque nós temos que o quinto qaida é do que o ra que tem sukun e é antecedido com kasra e depois dele aparece o quê? Depois do ra sakin que é antecedido com kasra aparece o quê? Aqui nesse quinto qaida. Estão Parece o comigo? tosta. Aparece suado. Suado. Suade Aparece ou suado to, com... yani, Ah, tá. de uma forma geral, o que é que nós poderíamos dizer? Eu nem consigo ouvir bem, está a estudar muito para que Ustazi. Allah musta'an. Yani, os colegas já disseram que aparece to, ou aparece suade, ou tamam. Em linhas gerais, diríamos, aparece harf min huruf al-isti'la. Lembram? Huruf al-isti'la que são Sim. khussa dagtin qid. Então, a quarta condição lá, ou a terceira condição lá, é o oposto deste qaida aqui. Aqui está a dizer que quando depois aparecer harf isti'la, então lá não vamos dizer o quê? Não aparece harf isti'la. Por isso aqui diz وَلَيْسَ بَعْدَهَا حَرْفُ اسْتِعْلَاء. Depois deste ra com sakin, que antes aparece kasra,
não pode aparecer حرف استعلاء. تمام؟ Então vamos ver aqui. Já vimos que o Ra tem sakin. Vimos que antes tem kasra. تمام. Esse kasra é auxílio ou, ou é árido? Vimos que o kasra é auxílio. تمام. Já temos uma condição. A outra condição, o que é que nós temos que ver? É muttasilun biha ou munfasilun anha? Já vimos que é muttasil, está ligado. Então, tem uma terceira condição que é olhar para a letra que vem depois do A, esta letra aqui. Será que aqui temos harf isti'la ou não? Temos aqui aini. Aini não faz parte de huruf isti'la, porque huruf isti'la são khussa, ضغط, qid. Khussa, ضغط, qid. Então, se não aparecer harf isti'la, então aí nós podemos concluir que este Ra é muraqqaq. Tamam? Ficaram claras نعم. essas três condições do Ra com sakin? Ficaram claras? Não? Estão comigo? نعم أستاذ نعم. طيب. Então, temos aqui no Ra com sakin, que é antecedido com kasra, para ser muraqqaq tem três condições. Primeiro, este kasra deve ser asli, original. Segunda condição, deve ser muttasilun biha, deve estar ligado na mesma palavra. Terceira condição, depois do Ra não pode ter harf isti'la. Então, se uma dessas condições aqui não for observada, qual será o hukumu do Ra? Será mufakham. Será mufakham. Se o kasra for munfasilun anha, estar separado, é mufakham. Se for árido, não for original, é mufakham. Se depois do Ra ter harf isti'la, é mufakham. Tamam? طيب. E aqui nós temos mais uma outra condição, mas essa condição está relacionada com o harf isti'la que vem depois do Ra. Este harf isti'la que vem depois do Ra tem uma condição. Não pode ser يعني مفتوح. Por isso que diz وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح. Que depois dele não aparece harf isti'la que tem fatha. A verdade é que Ra sakin no Corão Al-Karim, Ra sakin, vocês podem se perguntar qual será então o hukumu do Dhamma? O Ra sakin, que é antecedido com kasra, e depois aparece harf isti'la, no Corão Al-Karim só aparecem duas situações, que é o harf isti'la ter fatha ou ter kasra. Ou seja, não existe no Corão Al-Karim Ra sakin que é antecedido com kasra, que depois do Ra sakin tem harf isti'la com dhamma. Só tem duas situações, que é fatha ou kasra. Então, este harf isti'la que vem depois do Ra, que faz com que este Ra seja muraqqaq, ou seja, mufakham, não pode ser maftuh. Tamam? Ou seja, se o harf isti'la tiver kasra, qual será o hukumu do Ra? يا مفخم أستاذ. Se tiver kasra, غير كسرة. نعم. Veja, aqui diz وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح. Esse aqui estamos a falar de tarqiq. Estamos a falar de tarqiq. أوكي. Então, quer dizer que se este harf isti'la tiver kasra, então já não vai ser mufakham, vai ser muraqqaq. Por isso, existe uma condição do harf isti'la que vem depois do Ra.
Este حرف استعلاء, nós temos que, em princípio, se aparecer حرف استعلاء depois do Ra, é o quê? É مفخم. Mas existe uma condição para esse tafkhim. É que este Ra tenha fatha. Se este Ra, ou seja, este حرف استعلاء tenha fatha. Se este حرف استعلاء tiver kasra, então o Ra vai ser muraqqaq. E isso aparece em uma palavra apenas no Corão Al-Karim. Quem pode trazer esta palavra? وله مني جائزة. E vai ter um prêmio. Repetir, Ustaz, uma palavra aqui. Ra com sakin, que é antecedido com kasra, e depois aparece harf isti'la com kasra. Ra sakin, antes aparece kasra, depois aparece harf isti'la com kasra. Posso cancelar o prêmio? Estávamos a processar. Sim. Bem, vou dar uma dica. Surat Hum. al-Shu'ara. Está no Surat al-Shu'ara. Surat al-Shu'ara. Bem, já perderam. Vou dar mais uma outra É. dica. Está na história de Musa. Vamos falar da história de Musa. Até aqui já perderam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فلما ترى الجمعان قال Olha, أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلك فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل subhanallah. فرق. Então vejam, temos aqui Firqin. Ra com sakin, é antecedido com kasra e depois aparece kasra. Firqin. Então qual é o hukumu do Ra aqui? O hukumu É do Ra, murakkak. mufakham muraqqaq. Murakkak, Ustaz. Por quê? Se depois do Ra temos harf isti'la. Porque o harfu isti'la é maksur. تمام. Então é isso que nós estamos a dizer aqui. Por isso aqui diz وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح. Por isso vejam, existe diferença no hukumu entre duas palavras, que é a palavra firq, فكان كل فرق, e a palavra firqa, no Surah At-Tawbah. Vejam, as letras são as mesmas. Fa, kasra, ra, sukun. Qaf, 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 qaf. No entanto, este aqui é maftuh, este é maksur. Então, aqui o ra é mufakham. Por quê? Harf isti'la maftuh. Para ser muraqqaq, esse harf isti'la não pode ser maftuh, deve ser maksur. Aqui é muraqqaq, aqui é mufakham. Aqui, يا أيها الذين. Como é que Allah. Penúltima página do Surah At-Tawbah, último versículo. Antes de يا أيها الذين آمنوا. Hum, لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لا, penúltima página. الولد مباشر. يا أيها النبي جاهد الكفر. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا O فيكم. versículo anterior a esse aí.
do anterior a este. Que fala que não podem sair todos para o jihad. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل من فرقة. كل فرقة منهم من كل فرقة أكيد تفخيم وحرف استعلاء فرقة. فتحة. أقول لا فانفلق فكان كل فرق إيه كون ترقيق. Então, percebemos esse قاعدة دورا ساكن aqui no ترقيق. sim, أستاذ. جيد جيد. طيب a, 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 a terceira situação إذا سكنت وقفا. Aqui estamos a falar daquele sakin original, né? Agora aqui estamos a falar daquele sakin que fica na última letra, que é de waqf. Então, إذا سكنت وقفا بعد ساكن مستفل بعد ساكن مستفل depois de sakin mustafil. Mustafil quer dizer o quê? Sakin mustafil, ما معنى ساكن مستفل؟ أقدر أستاذ. بمعنى ساكن que está numa letra de الاستفال من حروف الاستفال. أوكي. تمام؟ نعم. وما قبل الساكن مكسور. Então, isso é o que nós vimos aqui nesta regra aqui. No, quando falamos de tafkhim, vimos nesta regra que é esta terceira, que é quando tiver إذا سكنت وقفا بعد ساكن غير الياء وما قبل الساكن مفتوح أو مضموم. Nós dissemos que aqui, se o ra tem sakin de waqf e a letra que vem antes também tem sakin, então olhamos para a letra anterior, a terceira letra. Se tiver fatha ou dhamma, vai ser o quê? Mufakham. Tamam? E se tiver kasra, نعم. qual é o hukmu? مرقق. Muraqqaq. Só que existe uma condição. Qual é essa condição? É que Condição. esta letra que está aqui no meio deve ser mustafil. Por isso que eu disse sakin mustafil. Ou seja, esta letra aqui do meio deve ser حرف من حروف الاستفال. نعم. Porque se for حرف من حروف الاستعلاء, aí o assunto vai ser outro. Por exemplo, a palavra مصر. مش. وادخلوا مصر. مصر. Então, مش. aqui nós vamos parar no Ra. Vamos colocar o مش. sukun de waqf. Então, antes temos sukun e antes temos kasra. Não vamos dizer logo que este Ra é muraqqaq. Temos que ver essa letra do meio, se é harf isti'la ou não. Então, a condição de ser muraqqaq é que esta letra do meio deve ser harf istifal. Por isso que disse إذا سكنت وقفا بعد ساكن مستفل. Depois de sakin de حروف الاستفال. وما قبل الساكن مكسور. E antes do sakin, que este aqui, tem kasra. Então aí vai ser muraqqaq. Por exemplo, والفجر. والفجر é مفخم. وليال عشر مفخم. والشفع والوتر مفخم. تمام؟ والشفع والوتر é مفخم. Agora, quando Allah diz هل في ذلك قسم الذي حجر. حجر. Vejam, aqui temos kasratain. No entanto, como estamos a parar, vamos colocar sukun. Então, quando tem sukun, sempre olhamos para a letra anterior. Olhamos para a letra anterior, então tem sukun. Quando tem sukun, olhamos para a terceira letra. Tem kasra. Tamam. Já que tem kasra, vamos voltar a olhar a letra do meio. Essa letra do meio é harf isti'la ou harf istifal? Logo vemos que temos jim, é harf istifal, então o ra vai ser muraqqaq. واضح الكلام؟ نعم واضح. Podemos avançar? Podemos avançar?
O Nkata é o único que está a falar. Os outros, não sei onde é que estão. Podemos avançar? Sim, podemos avançar, Ustaz. Só que nós outros não estamos a comentar, estamos muito atentos para tentarmos perceber devidamente. É por isso que não Mas estamos a estamos, ter espaço para muitos comentários. Estamos mas, a entender, mas eu, na minha parte, né, sinto um bocadinho de dificuldades. Eu acho que pelo tempo das férias que nós, portanto, ficamos, fiquei um bocadinho desatualizado. Então, acho que com uma pequena revisão vou recuperar, né? Para entrar no mesmo ritmo que os colegas. Tudo tem que está meio atualizar o seu, pesadinho para mim hoje. seu Sim, sistema. sim. Seu sistema Android aí tem que atualizar. Já tem que atrasar, não é como estás. Allah está. Porque Tamam. eu sinto que Yeah. essas aulas de Tajwid praticamente são continuação, quer dizer, sempre aquilo que nós vimos é chamado aqui para poder entender-se melhor. Mas eu vos disse no início que aqui, essas horas de ajuda aqui, ninguém pode faltar. Mesmo quando você estiver lá, quando te aparecer Malakul Maut, yeah, tens que dar um pulo lá, vir aqui a participar de aulas. Inshallah. Tem que Allah despedir facilite, aqui, senão inshallah. eu tenho aula de tajwid aqui, tenho que participar. Não, é verdade. Ah, Ok, tamam. shukran, Ustaz. Então, yani sempre estou a perguntar, estou a perceber porque é para eu me certificar, né? Porque como eu não consigo ver os vossos rostos, então